de fato, né? A gente estava comentando aqui sobre terceira colocação, sobre o público, né? Nos jogos. Pô, tô gostando. Os jogos que eu vi até então, todos os jogos. Estádios cheios. Todos os estádios cheios, né? O público comparecendo, né? Para apoiar as suas seleções, o seu país, né? O jogo de hoje, a Alemanha goleou Curaçao, 7-1, Curaçao que é uma ilha, né? O menor país presente em uma Copa do Mundo, era uma ilha que pertencia à Holanda, né? Tem um jogador nascido em Curaçao. Eu estive até lá o ano passado, no evento filantrópico, e o Dica de Focati, treinador, foi meu treinador no PSV Eindhoven da Holanda, ele que classificou o Curaçao aí uma Copa, a Alemanha goleia, famoso 7-1, né? Um resultado que não traz algumas coisas na memória, alguma coisa do passado. Num grupo que você tem a Costa do Marfim, que quebrou a invencibilidade da França antes de começar a Copa do Mundo no amistoso, né? O próprio Equador, que começa as eliminatórias sul-americanas com 3 pontos a menos e termina na segunda colocação e com a melhor defesa, só tomou 5 gols em 18 jogos. Né? Então, o jogo trocado, né? O Facicani estava fazendo agora, estava acompanhando com o Zé Manuel de Barros, jogo trocado, chance, bola na trave. O Éder Valência, como sempre, né? Perdendo o gol, né? O Diniz deve agradecer ele até hoje e o Fluminense, né? Que quando ele estava no Inter de Porto Alegre, o nosso querido Tony da Lua aqui, nosso diretor, naquela foi semifinal, né? Semifinal que ele fez ali, o que ele perdeu de gol. Tanto no Maracanã. Hoje também. E também lá em Porto Alegre e hoje também, né? Então, quer dizer assim, mas eu acho que desse grupo aí, por ter Curaçao dentro, que tomou 7-1 da Alemanha, um país de 150 mil habitantes, né? Tatuapé, onde eu moro, tem mais gente do que Curaçao. Uma ilha bonita, até paradisíaca. Aí vocês que estão casados, quando quiser ir lá, a coisa é linda lá mesmo. Viu? Eu ainda não tive a oportunidade de casar. Esse coração está solteiro e sofrendo. Vivendo a vida. Vivendo a vida, Copa do Mundo intensamente. E aí, quem disse que eu não trabalho? Domingo, às 22h10. Claro, nessa barca. Eu preciso só falar uma verdade aqui, Vampeta. Ótima noite pra você. Que é o seguinte, eu vou começar mexendo com o Vampeta aqui. Vamos lá. O senhor conhece muito bem o senhor Dica Advocati? Conheço. Foi seu professor? Foi por um ano e meio no PSV. Por um ano e meio no PSV. O senhor conhece muito bem Luiz Felipe Scolari? Também. Foi seu professor. Também. Os dois tiveram 2 curiosidades iguais em Copas do Mundo. 7-1. Levaram 7-1, ou seja, 2 treinadores. Você é treinador de Copa do Mundo que pleiteia. Se trabalhou com o Vampeta, cuidado. Próximo. Você vai Então foi bom. Frente à Alemanha. Cuidado, hein? Então, não, você esqueceu. Você esqueceu de mais um. Quem? Já que você mexeu, eu vou falar. Quer que eu fale? Você esqueceu de mais um. Quem? Teve mais um. Que tomou 7? Sim. Lembre bem aí. Tomou 7? Tomou 7. Na Copa do Mundo? Sim. Vocês estão esquecendo. Professor Parreira. O professor Parreira não trabalha mais. Então, mas tem mais um. 3 professores. Tem 3. Quem pleitear, então, trabalhar em Copa do Mundo. Quem foi mais que foi meu treinador? Nelson Batista. Papai Joel. Infelizmente, esses já estão roubando para outra área. Hoje, ainda bem que não tem ninguém mais em atividade. Não tem mais ninguém. Né? Mas enfim, assim, quando a gente tava falando de... avisar que o Vampeta tá na Copa do Mundo com a boa coincidência. Professor Dick, professor Filipão. Não, tomou 7. Filipão que tá comentando aí também a Copa do Mundo. Então a gente tá falando assim, né? São 12 grupos de 4, 48 seleções. E eu sempre falo assim, que no grupo que tiver Curaçao, todo respeito, né? O Haiti me surpreendeu ontem, fez um jogo duro até. Jogou bem. Jogou bem. Botei Curaçao, Haiti, botei Cabo Verde, Jordânia. Uzbequistão. Uzbequistão até que eu nem tinha botado assim, depois eu escolhi. Alguns grupos assim, vai ter algum imaginando que alguns, se não tiver surpresa, se for natural, o Iraque pode fazer jogo duro. São 8. Panamá é barra. Aqui não, mas assim, Curaçao e... Eu pensava assim, Curaçao, Haiti e Cabo Verde, certo. E o resto... mas o Congo entra nessa. Não, mas o Congo tem bons jogadores também. É um time africano, né? Tem jogadores que jogam na Europa. Mas enfim, desse grupo aí, mesmo o Equador perdendo hoje, se ele ganhar de Curaçao bem, vai classificar entre os 30. Tem a Nova Zelândia também, né? E Nova Zelândia também. Outro grupo que geralmente não... A Nova Zelândia.
E foi um jogão. O Franciscani pode até falar melhor, estava vendo, escutando, mas foi chance para todos os lados, trocação a todo momento, né? Mas o que eu vi também, assim, da Costa do Marfim, que eu gostei, principalmente no primeiro tempo, aquilo que eu falo, o atacante hoje, um jogador de meio campo, você não pode ser só primeiro volante. Você tem que estar preparado para fazer todas as funções. Ontem a gente viu o menino de 18 anos do Marrocos deu um show de bola. Sim, espetacular. E foi o que... O Bodi, botou em toda parte do E foi o campo. que mais correu no jogo. Então, quase 12 quer quilômetros. dizer, você viu ele só como primeiro volante? Não, vi ele como primeiro, como segundo, tocando. Então, o que eu gostei da equipe da Costa do Marfim, pelo lado direito, o cara de perna direita jogando. Sim, o John Mandei. O John Mandei jogando, quer dizer, a gente não imagina um Vinícius Júnior de 7 do lado direito. Parece que só aprendeu a jogar bola ali. E depois do segundo Não tem tempo, mais isso, ele né? vem pro lado esquerdo e continua agudo. Então você vê. Trabalhando as duas. Jogou na direita, foi pro lado contrário. O atacante tem que estar preparado como um atleta de meio campo. Como a gente fala muito assim, um zagueiro que joga pelo lado direito tem uma mobilidade, não foi o caso do Ibanha, de fazer uma lateral direita. Então, a gente vai ver muitas coisas aí na Copa do Mundo. Eu já gostei da equipe da seleção de Costa do Marfim com um ponta mesmo. Sim, ponta mesmo. No segundo tempo ele muda, mas ele começa por ele Só que ele muda, só que em vez do John Mandei cair por dentro, ele continua indo por fora. Então, mas você vê que ele pode jogar em tudo ali na frente. Parece que é crime hoje o cara jogar com a perna direita ou do lado direito, com a perna esquerda do lado esquerdo. Você tem que jogar sempre com o pé trocado para cortar pro meio. Isso é... Hoje a Holanda, que jogou mais cedo, empatou com o Japão, jogou também com ponta direita mesmo, que é até o que fez o gol. O que joga no Somerville. Pelo lado direito, assim, também. Gapo de um lado, ele do lado direito. E o Mali, né? O Mali que fala, que joga na Roma. Sim, o Mali. Por dentro. Mali. Depois entrou. Mas enfim, várias rodadas, vários jogos bons, mano. E olha, mais cedo você está vendo os placares aí no GC, agora você acompanhou na transmissão da Jovem Pan, Costa do Marfim 1, Equador 0, mas o domingão começa, claro, na madrugada com a vitória da Austrália por 2-0 na Turquia, mas na parte do dia com todo mundo acordado, com a Alemanha vencendo por 7-1 a seleção do Curaçao. A Alemanha abre 1-0, até toma o empate, que gerou comemoração por muita gente nas ruas. Deu para ouvir o pessoal comemorando o gol marcado por Curaçao, mas aí, no final das contas, foi o passeio que todo mundo esperava da seleção alemã para cima de Curaçao. 7-1, placar que deixa um trauma bastante grande no torcedor brasileiro, que vai lembrar, é claro, da semifinal na Copa do Mundo do Brasil em 2014, lá no Mineirão. Ô Vamp, uma Alemanha que, claro, a gente esperava um passeio para cima de Curaçao, até passa por aquele períodozinho em que fica com um empate no marcador, mas desde o primeiro momento já poderia ter feito 2-0, 3-0, acaba tomando empate, reage bem, faz 7-1, e uma seleção que talvez não esteja entre as favoritas para muita gente, mas que tem bastante qualidade, né, Vamp? Não é só por causa desse resultado contra uma seleção que é bastante inferior, mas dá um bom cartão de visitas nessa Copa do Mundo à Alemanha, né, Vamp? Você tem o Emanuel Neuer, remanescente do título aqui de 2014, né? Goleiro, talvez um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. Você tem ainda o Rüdiger, que é banco hoje, titular do Real Madrid, né? Você pega um zagueiro muito bom, Jonathan, que era do Leverkusen. Aí você tem o Kimmich, que no Bayern de Munique ele joga de volante, na seleção joga lateral direito. Você tem o Musiala, que se recuperou de uma lesão muito séria, né? Você tem o próprio Sané, que joga no futebol turco e tá melhorando. É uma seleção que aquele atacante que joga no Newcastle, que foi vendido... o Wirtz, né? Não, o Wirtz é do Liverpool. Wirtz é do Liverpool. Volmolda, sei lá. Voltmad. Voltmad. Você tem uma seleção assim jovem, e a Alemanha, o Lineker falava, se tem um esporte que foi feito, que todo mundo vai competir, que vai ganhar é a Alemanha. Os alemães, nas últimas 2 Copas, não passam da primeira fase, a Itália não vai a 3 Copas do Mundo seguida, e tá um título de quem ganhou mais, que é o Brasil. Né? A Alemanha tem 4 títulos, se ganha igual aqui a seleção brasileira. Então, no grupo tem Curaçao, fez o dever de casa, né? Os 7-1, uma seleção forte que está quieta, ninguém está apontando como favorito. Você tem ideia, que eu estava tão louco que eu fui fazer uma gravação hoje, vendo assim os melhores momentos do jogo da Alemanha, que eu comecei, que maluquice, eu digo, pô, cadê Harry Kane não fez gol?
Olha eu. Porque o Harry Kane meteu tanto gol no Bayern de Munique na temporada que eu achei que o Harry Kane... eu estava achando que o Harry Kane era alemão. Não, falando sério, porque foi tanto gol no Bayern de Munique que parecia que duas temporadas no Bayern de Munique foi muito gol, que eu comecei a pensar, eu olhei a escalação, eu digo, cadê o Harry Kane? Peraí, será que machucou? Ninguém falou nada. Aí tô procurando entre... Né, no SofaScore que eu olho, temos 11 titulares e os 15 que entrou, né? Os 15 reserva, que são 26. Eu digo, será que o Harry Kane... Eu digo, velho, que cachaça é essa que eu tomei ontem? O Harry Kane inglês. Mas é mais ou menos aquele mesmo... Mas foi tanto gol, mas foi tanto gol que esse cara... mas foi tanto gol que esse cara meteu no Bayern de Munique que eu já tava achando que ele era alemão também. E outra coisa, um atacante de 39 participações em gols na temporada, 39, com 25 marcados, um Davi, reserva. Entrou hoje, 2 passes e gol marcado. O Voltmade também, né? Sim, também. Outro monstro. Outro, reserva. Então, só pra vocês terem noção. E o Musiala voltando, e o Sané procurando o melhor momento dele. E sem o Gnabry, né? Que foi cortado, né? O Gnabry foi cortado por lesão. É só pra deixar bem claro que se alguém tem dúvida que a Alemanha não será favorita na Copa, essa dúvida cai, não é pelo 7-1. A Alemanha já vem bem nos últimos 10 jogos. E ela tá quietinha, ninguém tá apontando ela como nada, e ela adora isso, né? São 10 jogos de invencibilidade e a Alemanha conseguiu fazer... Porque, o que acontece? As pessoas se apegaram... porque na Copa das Nações a Alemanha não foi bem. Então, a Copa das Nações, a terceira divisão da Europa de seleções, é muito mais um torneio de caça-níquel em vez de amistoso do que qualquer outra coisa. É pra o amistoso valer taça, né? É isso. Outra coisa, Vampeta. Como é que a Alemanha caiu fora da Eurocopa? Perdeu pra Espanha. Né? Como é que ela perde o jogo? Foi nos pênaltis? Até hoje, num pênalti que todo mundo contesta como foi. É verdade. Ela jogou melhor e teve o pênalti contestado pra Espanha. Né? Enfim, então é só pra começar. A Alemanha podia ter muito bem ter avançado, tirado a Espanha para ser campeã da Eurocopa. Então ela já fazia um bom trabalho. Já deu um recado. E aí, nesses últimos amistosos, ela veio passando o carro em todo mundo. A Alemanha é, sim, uma seleção em que está na prateleira de favoritismo de Espanha e de França. Eu não estou entendendo porque que as pessoas não estão se ligando. Porque nas últimas 2 Copas ela ficou de fora. Não interessa. A Copa passada é Copa passada. Você tem que ver o que está acontecendo agora. O trabalho do Nagelsmann é muito bom. E tem muito bons jogadores. Aliás, um cara que talvez, se a Copa do Mundo terminar em favor da Alemanha, ele pode brigar por bola de ouro, que é o Havertz. Ele fez uma baita temporada com o Arsenal. Mas, assim, você acha que essa impressão que as pessoas têm sobre a seleção da Alemanha, de talvez não colocar como favorito, é talvez pela falta de uma referência? Aquele cara que você fala, esse é o cara do time? Talvez seja isso, que por isso talvez me levou de tanto gol que o Harry Kane fez no Bayern, que eu achei que o Harry Kane era alemão. Mas vocês acham que é por isso? Por talvez não ter aquele cara... Por exemplo, a França, a gente sabe que tem um grande coletivo, tem grandes jogadores, mas tem o Mbappé. Você fala, a França é o time do Mbappé. A Espanha é o time do Lamine Yamal. A Alemanha não tem esse cara que você fala, esse aqui é o grande craque, o cara que vai chamar a responsabilidade. Tem uma série de talentos. Mas a Alemanha nunca foi assim, né? A Alemanha sempre foi um time de um conjunto, né? O time de 14, você tinha grandes jogadores dentro de um conjunto muito bem formado, né? Kroos, Schweinsteiger, o próprio Philipp Lahm, Thomas Müller, o Klose, era um conjunto, o Khedira, era um baita meio campo. Em 90, tudo bem, era a Alemanha do Lothar Matthäus, mas junto dele, Klinsmann, Littbarski, Andreas Bremer, enfim, o Augenthaler, Buchwald, o Ilgner, era um timaço, né? A Alemanha, vamos colocar, 2002, era o Ballack, mas ainda assim era um meio-campo... Que não joga a final, né? Que não jogou a final, né? Mas era um meio-campo que tinha o Ramelov, do Leverkusen, que tinha feito a final da Champions um mês antes, o Schneider, que tinha feito a final da Champions um mês antes, o Neuve, que tinha feito a final da Champions um mês antes, ou seja, era um time coletivo, mas com jogadores que, de certa forma, mereceram chegar a uma final pelo conjunto trabalhado pelo Rudi Völler. A Alemanha nunca chega com um grande craque, mas ela chega com um time que trabalha muito bem o seu coletivo. É uma Alemanha que, de fato, tem muitos talentos, mas trabalhou quietinha durante todo esse período e agora chega na Copa do Mundo, dá o seu primeiro recado. O seu cartão de visitas vencendo por 7-1. E, é claro, tem desafios importantes ainda nessa fase de grupos, Costa do Marfim e Equador, e a possibilidade, quem sabe, a gente até estava falando por aqui,
Não dá para colocar a mão no fogo que a seleção brasileira não tem risco algum de passar na terceira colocação. Seria um cruzamento também com o Brasil, esse grupo da Alemanha, né, Vamp? Você pega um grupo que queira ou não, você pega a Costa do Marfim, né? A gente já viu grandes jogadores aí, martinenses, né? Você vê o Drogba, o Cissé, grandes jogadores. Aí você pega uma tricampeã africana, da Copa de Nações Africana. Você pega um Equador, que aqui na América do Sul cresceu e muito, né? Indo para a Copa de novo. Na última, até o Renan Valência foi muito bem. O Equador que faz uma fumaça e uma novidade, que com um aumento de 48 seleções, o Curaçao aqui no Caribe conseguiu a sua classificação com apenas um atleta nascido dentro de Curaçao. Os demais tudo holandeses, como pertencia à colônia holandesa, você pode naturalizar tranquilo. Né? Uma Alemanha que fica quieta, jogadores importantes, por exemplo, você vê o Goretzka, né? Eu lembro ele jogando contra o Flamengo no Mundial de Clube, roubando aquelas bolas lá, passando um rodo, fazendo um gol de fora da área. Hoje é banco da seleção da Alemanha. É uma Alemanha forte, sólida, que vem chegando, jogadores importantes aí espalhados pelos grandes clubes do mundo. Normalmente, os jogadores alemãos, eles atuavam tudo mais dentro da Alemanha. Hoje não, hoje você vê o Vitz joga no Liverpool, o Rudi joga no Real Madrid, o outro joga no Newcastle. Então são jogadores importantes, né? O Manuel Neuer, uma lenda, talvez o melhor goleiro da história, né? Volta para a seleção, tá ali, tá quietinha fazendo o seu papel, goleou. Vai ter 2 jogos duros, não é fácil. Costa do Marfim, com jogadores ali que tiveram até a opção de não jogar pela França, o caso do irmão do Doué, né? Uhum. Então é uma seleção forte. Também Costa do Marfim eles são os elefantes, né? Os elefantes. Os elefantes, seleção forte fisicamente, né? Pegou também um Equador também que é muito forte fisicamente, mas desse grupo sai 3. O importante, Boni, na Copa do Mundo lógico, se ele puder cruzar com não vai ser Curaçao todos os jogos, não vai ser Nova Zelândia, é classificar. Classifiquei, então na próxima fase é um jogo de 90 minutos, com os acréscimos. Vamos ver que vem e vamos. Porque nesse jogo de 90 minutos, eu vi como foi duro hoje pra Holanda furar o Japão, pô. E que eu vi um jogo assim, o Japão que não perdia pra times europeus faz quase 4 anos, que se retraiu ali e a Holanda ficava tocando bola pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Acabou, não sei se a gente vai falar, acabou sendo um empate, 2-2. Só que nesse jogo de mata, você pode pegar uma tarde, uma noite, né? Tem jogos de vários horários, e pegar uma favorita, você mete uma retranca, daqui a pouco você leva pra uma prorrogação e é eliminado nos pênaltis. A gente já viu muito isso, grandes seleções. O Brasil em 22 contra a Croácia. O Brasil em 22, a própria Alemanha nas últimas 2 Copas não passou da primeira fase. A Itália não consegue classificar. As 3 Copas do Mundo, né? Terceiro Mundial, segundo ou terceiro? Terceiro seguido, então pode acontecer isso. É passar. Bastante triste, inclusive. É passar e classificar. Classificou, sai lá quem é que vai pegar. É o 4º melhor terceiro, é o 5º melhor terceiro. É classificar. Eu acho que desse grupo sai as 3. Olha, e esse 7-1 da Alemanha para cima do Curaçao, além de ser um placar que traz memórias bastante tristes e amargas para o torcedor brasileiro, ele ainda significou a quebra de um recorde também do Brasil na história das Copas do Mundo. A gente tem uma arte para colocar na tela, porque com esses 7 gols marcados pela Alemanha hoje, a seleção alemã chegou a 239 gols na história das Copas, superando o Brasil, que tem 238, ou seja, o Brasil era o dono dessa marca, desse recorde, a seleção com mais gols marcados em Copas do Mundo, e perde justamente com um 7-1 da Alemanha. Aí tem o resto do ranking também, com a Argentina, 152 gols marcados, a França com 136, Itália fora desse Mundial com 128 e a Espanha com 108 gols. E naquele 7-1 de 2014... Só um negócio ali, bom, desse detalhe aí da arte, a Itália 128 gols com 12 anos que não vai uma Copa. Exatamente, 12 anos que não vai para a Copa do Mundo. E no 7-1 de 2014, o Brasil também perde o seu artilheiro das Copas do Mundo, o Miroslav Klose, passa o Ronaldo Fenômeno, 16 gols, Ronaldo com 15, e o Brasil perde essa marca também naquele 7-1. Hoje, outro 7-1 tira uma marca importante do Brasil. Facencani, o pessoal está começando a ficar com medo também, porque a gente vai lembrar
A Alemanha se fortalecendo nesse final de ciclo, como você muito bem destacou, passando o carro em todo mundo, dá um cartão de visitas importante, se coloca como uma possibilidade de título muito grande, e a Alemanha tem 4. A Alemanha é tetra. Se ganhar, empata com o Brasil também em títulos de Copa do Mundo. E se ganhar o Vampeta vai ficar mais irritado ainda, né? Tem 2 que eu tô secando. A que eu tô secando mais é a Alemanha. Você seca mais a Alemanha que o Brasil. Não pode empatar com nós, não. Aí não, aí eu sou nação. Aí todo mundo. Aí somos todos brasileiros. Agora você veste a camisa. Não, agora. Aí ontem foi da hora. Pegada no jogo de ontem, do jogo do Brasil, nossos diretores aí, né? Vamos ver como é a cara do Vampeta durante o jogo. E vocês viram. O Brasil fez o gol, comemorei, pô. Você comemorou? Claro. Você fala no programa que não torce, mas chega na hora. Eu não quero Coração verde e amarelo. Eu não quero ser igual a todo mundo, eu quero ser um pouco diferente. Deixa aí. Aí eu de vai. Ser todo mundo igual. Não vou falar que. Não pode dizer que é um caminhão de não sei o quê. Cuidado. Já dá merda. Né? Cuidado. Então eu não vou falar. Não, vai. Eu quero um pouco diferente. Vai na boa. Vou na boa. Vai na boa.